Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 8 da Fiscalização, Seção 1 das Sanções Administrativas, artigo 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas nesta lei, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional. Inciso 1, advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas. Inciso 2, multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil, no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada no total a R$50 milhões por infração. Inciso 3, multa diária, observado o limite total a que se refere o inciso 2. Inciso 4, publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência. Inciso 5, bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização. Inciso 6, eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração. Inciso 7 a 9, vetados. Inciso 10, suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo período máximo de 6 meses, prorrogar por igual período, até regularização da atividade de tratamento pelo controlador. Inciso 11, suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais que se refere à infração pelo período máximo de 6 meses, prorrogar por igual período. Inciso 12, suspensão parcial ou total do exercício da atividade relacionada ao tratamento de dados. Parágrafo 1º. As sanções serão aplicadas após o procedimento administrativo que possibilite a oportunidade da ampla defesa de forma gradativa, isolada ou cumulativa, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e considerados os seguintes parâmetros e critérios. Inciso 1, gravidade e a natureza das infrações e os direitos pessoais afetados. Inciso 2, a boa-fé do infrator. Inciso 3, a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator. Inciso 4, a condição econômica do infrator. Inciso 5, a reincidência. Inciso 6, o grau do dano. Inciso 7, a cooperação do infrator. Inciso 8, a adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar o dano, voltados ao tratamento seguro e adequado de dados, em consonância com o disposto no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 48 desta lei. Inciso 9, a adoção de política de boas práticas e governança. Inciso 10, a pronta adoção de medidas corretivas e, inciso 11, a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção. Parágrafo 2º, o disposto neste artigo não substitui a aplicação de sanções administrativas, civis ou penais definidas na Lei 8.078, de 11 de setembro de 90, em legislação específica. Parágrafo 3º, o disposto nos incisos 1, 4, 5, 6, 10, 11 e 12 do caput desse artigo poderá ser aplicado às entidades e aos órgãos públicos sem prejuízo do disposto na Lei 8.112, de 90, 8.429, de 92 e 12.527, de 2011. Parágrafo 4º. No cálculo do valor da multa de que trata o inciso 2 do caput deste artigo, a autoridade nacional poderá considerar o faturamento total da empresa ou do grupo de empresas, quando não dispuser do valor de faturamento do ramo da atividade empresarial em que ocorreu a infração definido pela autoridade nacional, ou quando o valor for apresentado de forma incompleta ou não for demonstrado de forma inequívoca e idônea.
Parágrafo 5º. O produto da arrecadação das multas aplicadas pela ANPD, inscritas ou não em dívida ativa, será destinado ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, de que trata o artigo 13 da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, e a Lei 9.008, de 21 de março de 95. Parágrafo 6º. As sanções previstas nos incisos 10, 11 e 12 do caput deste artigo serão aplicadas. Inciso 1. Somente após já ter sido imposta, ao menos, uma das sanções de que trata os incisos 2, 3, 4, 5 e 6 do caput deste artigo para o mesmo caso concreto e, inciso 2, em caso de controladores submetidos a outros órgãos e entidades com competências sancionatórias, ouvidos esses órgãos. Parágrafo 7º. Os vazamentos individuais ou os acessos não autorizados de que trata o caput do artigo 46 desta lei poderão ser objeto de conciliação direta entre o controlador e titular e, caso não haja acordo, o controlador estará sujeito à aplicação das penalidades que trata este artigo. Artigo 53. A autoridade nacional definirá, por meio de regulamento próprio, sobre as sanções administrativas e as infrações desta lei, que deverá ser objeto de consulta pública para metodologias de consulta pública, as metodologias que orientarão o cálculo do valor base das sanções e de multa. Parágrafo 1º. As metodologias que se refere ao caput deste artigo devem ser previamente publicadas para a ciência dos agentes de tratamento e devem apresentar objetivamente as formas e dosimetrias para o cálculo do valor base das sanções de multa, que deverão conter fundamentação detalhada de todos os seus elementos, demonstrando a observância dos critérios previstos nesta lei. Parágrafo 2º. O regulamento de sanções e metodologias correspondentes deve estabelecer as circunstâncias e as condições para a adoção de multa simples ou diária. Artigo 54. O valor da sanção de multa diária aplicável às infrações a esta lei deve observar a gravidade da falta e a extensão do dano ou prejuízo causado e ser fundamentado pela autoridade nacional. Parágrafo único. A intimação da sanção de multa diária deverá conter, no mínimo, a descrição da obrigação imposta, o prazo razoável e estipulado pelo órgão para o seu cumprimento e o valor da multa diária ser aplicada pelo seu descumprimento. Capítulo 9 da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, e do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Seção 1 da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. Artigo 55, vetado. Artigo 55-A. Fica criada, sem aumento de despesa, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, órgão da Administração Pública Federal, integrante da Presidência da República. Parágrafo 1º. A natureza jurídica da ANPD é transitória e poderá ser transformada pelo Poder Executivo em entidade da Administração Pública Federal indireta, submetida a regime autárquico especial e vinculada à Presidência da República. Parágrafo 2º. A avaliação quanto à transformação de que dispõe o parágrafo 1º desse artigo deverá ocorrer em até 2 anos da data da entrada em vigor da estrutura regimental da ANPD. Parágrafo 3º. O provimento dos cargos e das funções necessários à criação e à atuação da ANPD está condicionado à expressa autorização física e financeira da Lei Orçamentária Anual e à permissão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 55-B é assegurada autonomia técnica e decisória à ANPD. Artigo
Artigo 55C. A ANPD é composta de: inciso 1, Conselho Diretor, órgão máximo de direção. Inciso 2, Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Inciso 3, Corregedoria. Inciso 4, Ouvidoria. Inciso 5, órgão de assessoramento jurídico próprio. E, inciso 6, unidades administrativas e unidades especializadas necessárias à aplicação do disposto nesta lei. Artigo 55D. O Conselho Diretor da ANPD será composto de 5 diretores, incluído o diretor-presidente. Parágrafo 1º. Os membros do Conselho Diretor da ANPD serão escolhidos pelo Presidente da República e por ele nomeados, após aprovação pelo Senado Federal, nos termos da linha F do inciso 3 do artigo 52 da Constituição Federal, e ocuparão cargo em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento Simples DAS, no mínimo de nível 5. Parágrafo 2º. Os membros do Conselho Diretor serão escolhidos entre brasileiros que tenham reputação ilibada, nível superior de educação e elevado conceito no campo de especialidade dos cargos para os quais serão nomeados. Parágrafo 3º. O mandato dos membros do Conselho Diretor será de 4 anos. Parágrafo 4º. Os mandatos dos primeiros membros do Conselho Diretor nomeados serão de 2 anos, de 3, de 4, de 5 e 6 anos, conforme estabelecido no ato da nomeação. Parágrafo 5º. Na hipótese de vacância do cargo no curso do mandato de membro do Conselho Diretor, o prazo remanescente será completado pelo sucessor. Artigo 55-E. Os membros do Conselho Diretor somente perderão seus cargos em virtude de renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou pena de demissão decorrente de processo administrativo disciplinar. Parágrafo 1º. Nos termos do caput deste artigo, cabe ao Ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, instaurar o processo administrativo disciplinar que será conduzido por comissão especial constituída por servidores públicos federais estáveis. Parágrafo 2º. Compete ao Presidente da República determinar o afastamento preventivo somente quando assim recomendado pela comissão especial de que trata o parágrafo 1º deste artigo e proferir o julgamento. Artigo 55-F. Aplica-se aos membros do Conselho Diretor, após o exercício do cargo, o disposto no artigo 6º da Lei 12.813, de 16 de maio de 2013. Parágrafo único. A infração ao disposto no caput deste artigo caracteriza ato de improbidade administrativa. Artigo 55-G. Ato do Presidente da República disporá sobre a estrutura regimental da ANPD. Parágrafo 1º. Até a data de entrada em vigor de sua estrutura regimental, a ANPD receberá o apoio técnico e administrativo da Casa Civil da Presidência da República para exercício de suas atividades. Parágrafo 2º. O Conselho Diretor disporá sobre o regimento interno da ANPD. Artigo 55-H. Os cargos em comissão e as funções de confiança da ANPD serão remanejados de outros órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Artigo 55-I. Os ocupantes dos cargos em comissão e das funções de confiança da ANPD são indicados pelo Conselho Diretor e nomeados ou designados pelo diretor-presidente. Artigo 55-J. Compete à ANPD, inciso 1, zelar pela proteção dos dados pessoais nos termos da legislação. Inciso 2. Zelar pela observância do segredo comercial e industrial, observada a proteção de dados pessoais e do sigilo das informações, quando protegido por lei, ou quando a quebra do sigilo violar os fundamentos do artigo 2º desta lei.
Inciso 3. Elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Inciso 4. Fiscalizar e aplicar sanções em caso de tratamento de dados realizado em cumprimento à legislação, mediante o processo administrativo que assegure o contraditório, ampla defesa e o direito de recurso. Inciso 5. Apreciar petições de titular contra o controlador, após comprovada pelo titular a apresentação de reclamação ao controlador não solucionada no prazo estabelecido em regulamentação. Inciso 6. Promover na população o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre a proteção de dados pessoais e das medidas de segurança. Inciso 7. Promover e elaborar estudos sobre as práticas nacionais e internacionais de proteção de dados pessoais e privacidade. Inciso 8. Estimular a adoção de padrões para serviços e produtos que facilitem o exercício de controle dos titulares sobre seus dados pessoais, os quais deverão levar em consideração as especificidades das atividades e o porte dos responsáveis. Inciso 9. Promover ações de cooperação com a Autoridade de Proteção de Dados Pessoais de outros países de natureza internacional ou transnacional. Inciso 10. Dispor sobre as formas de publicidade das operações de tratamento de dados pessoais, respeitados os segredos comercial e industrial. Inciso 11. Solicitar a qualquer momento às entidades do poder público que realizam operações de tratamento de dados pessoais informe específico sobre o âmbito, a natureza dos dados e os demais detalhes do tratamento realizado, com a possibilidade de emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento desta lei. Inciso 12. Elaborar relatórios de gestão anuais acerca das suas atividades. Inciso 13. Editar regulamentos e procedimentos sobre a proteção de dados pessoais e privacidade, bem como sobre relatórios de impacto da proteção de dados pessoais para os casos em que o tratamento representar alto risco à garantia dos princípios gerais de proteção das pessoais previstos nesta lei. Inciso 14. Ouvir os agentes de tratamento e a sociedade em matérias de interesse relevante e prestar contas sobre suas atividades e planejamento. Inciso 15. Arrecadar e aplicar suas receitas e publicar no relatório de gestão a que se refere o inciso 12 do caput deste artigo, detalhamento de suas receitas e despesas. Inciso 16. Realizar auditorias ou determinar sua realização no âmbito da atividade de fiscalização de que trata o inciso 4 e com a devida observância do disposto no inciso 2 do caput deste artigo sobre o tratamento de dados pessoais efetuado pelos agentes de tratamento, incluído o poder público. Inciso 17. Celebrar a qualquer momento compromisso com o agente de tratamento para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa no âmbito dos processos administrativos, de acordo com o previsto na Lei de Introdução ao Jornal do Direito Brasileiro, que é o Decreto 4657 de 42. Inciso 18. Editar normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados, inclusive quanto a prazos, para que microempresas e empresas de pequeno porte, bem como iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo, que se autodeclarem startups ou de empresas de inovação, possam adequar-se a essa lei. Inciso 19. Garantir que o tratamento de dados de idosos seja efetuado de maneira simples, clara, acessível e adequada ao seu entendimento nos termos desta lei e da Lei 10.741 de 2003 do idoso. Inciso 20. Deliberar na esfera administrativa em caráter terminativo sobre a interpretação desta lei, as suas competências e os casos omissos. Inciso 21. Comunicar às autoridades competentes as infrações penais das quais tiver conhecimento. Inciso 22. Comunicar aos órgãos de controle interno o descumprimento do disposto nesta lei por órgãos e entidades da administração pública federal. Inciso 23. Articular-se com as autoridades reguladoras públicas para exercer suas competências em setores específicos de atividades econômicas e governamentais sujeitos à regulação. E, inciso 24, implementar mecanismos simplificados, inclusive por meio eletrônico, para o registro de reclamações sobre o tratamento de dados pessoais em desconformidade com esta lei. Parágrafo 1º. Ao impor condicionantes administrativos ao tratamento de dados pessoais por agente de tratamento privado, sejam eles limites, encargos ou sujeições, a ANPD deve observar
a exigência de mínima intervenção, assegurados os fundamentos aos princípios e direitos dos titulares previstos no artigo 170 da Constituição Federal e nesta lei. Parágrafo 2º. Os regulamentos e as normas editados pela ANPD devem ser precedidos de consulta e audiências públicas, bem como de análise de impacto regulatório. Parágrafo 3º. A ANPD e os órgãos e entidades públicos responsáveis pela regulação de setores específicos da atividade econômica e governamental devem coordenar suas atividades nas correspondentes esferas de atuação, com vistas a assegurar o cumprimento de suas atribuições com maior eficiência e promover o adequado funcionamento dos setores regulados, conforme legislação específica, e o tratamento de dados pessoais na forma desta lei. Parágrafo 4º. A ANPD manterá fórum permanente de comunicação, inclusive por meio de cooperação técnica, com órgãos e entidades da administração pública responsáveis pela regulação de setores específicos da atividade econômica e governamental, a fim de facilitar as competências regulatória, fiscalizatória e punitiva da ANPD. Parágrafo 5º. No exercício das competências de que trata o caput deste artigo, a autoridade competente deverá zelar pela preservação do segredo empresarial e do sigilo das informações dos termos desta lei. Parágrafo 6º. As reclamações colhidas conforme o disposto no inciso 5 do caput deste artigo poderão ser analisadas de forma agregada e as eventuais providências delas decorrentes poderão ser adotadas de forma padronizada. Artigo 55-K. A aplicação das sanções previstas nesta lei compete exclusivamente à ANPD e suas competências prevalecerão no que se refere à proteção de dados pessoais sobre as competências correlatas de outras entidades ou órgãos da administração pública. Parágrafo único. A ANPD articulará sua atuação com outros órgãos e entidades com competências sancionatórias e normativas afetas ao tema de proteção de dados pessoais e será o órgão central de interpretação desta lei e do estabelecimento de normas e diretrizes para sua implementação. Artigo 55-L. Constitui receitas da ANPD. Inciso 1. As dotações consignadas no Orçamento Geral da União, os créditos especiais, os créditos adicionais, as transferências e os repasses que lhe forem conferidos. Inciso 2. As doações, os legados, as subvenções e outros recursos que lhe forem destinados. Inciso 3. Os valores apurados na venda ou aluguel de bens móveis e imóveis de sua propriedade. Inciso 4. Os valores apurados em aplicações no mercado financeiro das receitas previstas nesse artigo. Inciso 5, vetado. Inciso 6. Os recursos provenientes de acordos, convênios ou contratos celebrados com entidades, organismos ou empresas, públicos ou privados, nacionais ou internacionais. Inciso 5. O produto da venda de publicações, material técnico, dados e informações, inclusive para fins de licitação pública. Artigo 56, vetado. Artigo 57, vetado. Seção 2 do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Artigo 58, vetado. Artigo 58-A. O Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade será composto de 23 representantes titulares e suplentes dos seguintes órgãos. Inciso 1, 5 do Poder Executivo Federal. Inciso 1, 1 do Senado Federal. Inciso 3, 1 da Câmara dos Deputados. Inciso 4, 1 do Conselho Nacional de Justiça. Inciso 5, 1 do Conselho Nacional do Ministério Público. Inciso 6, 1 do Comitê Gestor de Internet do Brasil. Inciso 7, 3 das entidades de sociedade civil com atuação relacionada à proteção de dados pessoais. Inciso 8, 3 instituições científicas, tecnológicas e de inovação.
Inciso 9, 3 de confederações sindicais representativas das categorias econômicas do setor produtivo. Inciso 10, 2 de entidades representativas do setor empresarial relacionado à área de tratamento de dados pessoais e, inciso 11, 2 de entidades representativas do setor laboral. Parágrafo 1º, os representantes serão designados por ato do Presidente da República, permitida a delegação. Parágrafo 2º, os representantes de que tratam os incisos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do caput deste artigo e seus suplentes serão indicados pelos titulares dos respectivos órgãos e entidades da administração pública. Parágrafo 3º, os representantes de que tratam os incisos 7, 8, 9, 10 e 11 do caput deste artigo e seus suplentes, inciso 1, serão indicados na forma do regulamento. Inciso 2, não poderão ser membros do Comitê Gestor da Internet do Brasil. Inciso 3, terão mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Parágrafo 4º, para a participação no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e de Privacidade, será considerada a prestação de serviço público relevante não remunerada. Artigo 58b. Compete ao Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, inciso 1, propor diretrizes estratégicas e fornecer subsídios para a elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade e para a atuação da ANPD. Inciso 2, elaborar relatórios anuais de avaliação de execução das ações da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Inciso 3, sugerir ações a serem realizadas pela ANPD. Inciso 4, elaborar estudos e realizar debates e audiências públicas sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade. E inciso 5, disseminar o conhecimento sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade à população. Artigo 59, vetado.